Fala pessoal, como é que vocês estão? Prof. Flávia aqui para mais uma aula sobre uma substância química que já caiu, pode cair na tua prova do Enem. Nessa aula a gente vai falar sobre o alumínio e também sobre a reciclagem, por conta do Brasil ser um dos países que mais recicla alumínio do mundo. Então, gente, antes da gente começar a nossa aula, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube. Então, bora para a aula. Vamos falar do alumínio e de como funciona essa reciclagem dele e também vamos falar um pouquinho das características físico-químicas desse metal. Afinal, uma das habilidades da matriz do Enem é a gente saber identificar, caracterizar diferentes substâncias químicas, certo? Então, o alumínio, ele é um metal. Ele tem como símbolo o Al, certo? É o símbolo do alumínio. Quando a gente vê numa prova o alumínio, digamos assim, sozinho, que o correto é falar, né, alumínio na sua forma de substância simples, nós vamos dizer que o alumínio está na sua forma metálica. É quando a gente deve pensar no alumínio como um metal mesmo, com aquele brilho, assim como a gente pensa, sei lá, na prata, no cobre, no ouro, perfeito? E aí, quais são as características do alumínio? A gente não encontra o alumínio na sua forma metálica na natureza, certo? A gente encontra ele a partir de um minério que se chama bauxita. E a bauxita contém grande quantidade de alumina, que nada mais é do que esse óxido de alumínio. Aqui eu coloquei o desenho exatamente dessa rocha, desse minério, que é a bauxita. Vejam que, inclusive, ela tem uma cor meio marrom, que é bem diferente do alumínio, que tem uma cor mais prata. Lembrando que aqui coloquei, né, como a gente encontra o alumínio na tabela periódica, sempre junto de dois números. O menor deles vai ser o número atômico, que é igual ao número de prótons, e aqui a massa atômica, que é aproximadamente 27, certo? Que corresponde, então, à soma dos prótons mais os nêutrons, que no caso aqui a gente igualaria a 27. Arredondaríamos, certo? Bom, o alumínio, na sua forma metálica, que é como nós vamos falar dele nessa aula, ele possui ligações metálicas, então a gente vai ter diversos átomos de alumínio lá se ligando pela tal da nuvem de elétrons, que é o que ocorre na ligação metálica. Ele tem um brilho metálico característico, assim como os demais metais. Ele é sólido nas condições ambientes, ele conduz corrente elétrica, ele conduz eletricidade, assim como os outros metais. Ele tem diversas utilizações, pessoal. Ele é usado para construir automóveis, certo? Na construção civil. Ele também é usado como mistura, ele é misturado a outros metais em ligas metálicas. Ele também é utilizado como utensílio doméstico. A gente tem diversos utensílios, garfos, facas, bandejas, feitas de alumínio, e nós também temos o famoso papel alumínio, que é utilizado para embalar alimentos, perfeito? E agora, só para contextualizar um pouquinho, só para vocês terem uma noção, né? O Brasil, ele é o país que mais recicla alumínio no mundo, inclusive, aqui, ó, é uma reportagem de 2022 que eu tirei do site do Gov. O índice de reciclagem de latas de alumínio conseguiu chegar a 99%, e o Brasil se destaca, então, como recordista mundial, certo? Então, nós reciclamos realmente muito alumínio, graças, é claro, muito aos catadores que fazem esse trabalho de recolher as latinhas, perfeito? Como é que a gente obtém alumínio, que é algo que também pode aparecer na tua prova do Enem? Bom, a gente obtém o alumínio a partir da alumina. Então, o primeiro passo é o refino, é o preparo da alumina. Depois que a gente preparou a alumina, aí sim a gente entra nas etapas de obtenção de fato do alumínio na sua forma metálica, certo? E aí a ideia é que aonde a gente de fato consegue obter o alumínio metálico é nesse terceiro passo, que é onde ocorre a eletrólise. Eletrólise é um processo que a gente diz que ele é forçado, certo? O alumínio, ele gosta de ficar na forma de minério. A gente chama isso de forma oxidada, tanto que, inclusive, ele está ligado a um oxigênio. O alumínio, ele gosta de ficar nessa forma. Nessa forma aqui, como ele é um metal, o número de oxidação dele é positivo. Inclusive, é mais 3 o número de oxidação do alumínio. E isso aqui tá errado, é Al2O3. Já consertei aí rapidinho, vou deixar nos slides certinho para vocês.
Bem, o número de oxidação do alumínio, então, ele é mais 3. E o alumínio gosta de ficar com esse número de oxidação, porque ele doou aí os seus 3 elétrons para o oxigênio. Cada alumínio doou 3 elétrons para o oxigênio, por isso que ele fica mais 3, fica positivo. Só que a gente precisa, né? A gente utiliza o alumínio principalmente na sua forma metálica, ou seja, na forma de metal, na forma de substância simples, que é quando o alumínio está sozinho ali no material. E toda substância simples tem seu número de oxidação igual a 0. Portanto, gente, como o alumínio prefere ficar assim e não na forma metálica, a gente precisa forçar um processo que se chama eletrólise, certo? Que é justamente a quebra aqui das ligações que existem nesse minério a partir da aplicação de uma corrente elétrica, que é o que está acontecendo aqui. Se vocês olharem, esses raiozinhos aqui representam essa corrente elétrica. Para quê? Para que o alumínio sofra redução, ou seja, ele passe de um número de oxidação que é positivo para um número de oxidação 0 e se transforme no alumínio metálico, que é o que queremos usar. E aqui só uma observação. São necessárias 2 toneladas de alumina, né, que é o óxido aqui de alumínio, para produzir 1 tonelada do metal. Por que, galera, que o alumínio gosta, inclusive, de ficar nessa forma oxidada? Porque o potencial de oxidação, lembrando que potencial de oxidação é a chance que tem de sofrer oxidação, é a chance que tem de perder elétrons, como é o caso desse alumínio aqui, que já perdeu, né, 3 elétrons, cada alumínio perdeu 3 elétrons para o oxigênio. Como o potencial de oxidação do alumínio é alto, por isso que ele gosta de ficar na forma oxidada, a gente diz, ele é também utilizado muito como metal de sacrifício. Metal de sacrifício. É quando a gente mistura algum metal, como o alumínio, a outro metal que a gente não quer que oxide. Então, eu quero lá proteger um metal, eu vou misturar ele com alumínio, assim o alumínio vai se oxidar, vai corroer no lugar desse metal, ao invés do próprio metal que a gente quer proteger. Por isso que a gente diz que, nesse caso, ele é um metal de sacrifício, certo? Então, isso pode aparecer na tua prova do Enem, certo? Além de habilidades do Enem cobram muito a gente fazer análise dos impactos ambientais e sociais da obtenção e produção de diversas substâncias, certo? E quais são os impactos ambientais da produção, da mineração do alumínio? Bom, primeiro, desmatamento e perda da biodiversidade, porque o local onde ocorre a mineração, se tiver árvores, se tiver plantas, ele vai ser desmatado, certo? Ocorre a erosão do solo e, junto com isso, a contaminação da água, porque imagina, se a gente está desmatando, é muito mais fácil do solo sofrer erosão quando não tem plantas e acaba contaminando a água. Por quê? Porque a mineração do alumínio, como eles misturam diversas substâncias químicas, como soda cáustica, por exemplo, produz essa lama vermelha, que é exatamente isso que está mostrando aqui nessa foto. E essa lama vermelha, ela tanto contamina o solo, né, quanto a própria água. Além de que a mineração do alumínio, para a gente fazer todos aqueles passos ali que eu mostrei anteriormente para vocês, que vai mais para o refino, até a gente obter ele na forma metálica, a gente precisa de energia. E muita dessa energia provém, né, de aquecimento a partir de queima de combustíveis fósseis, que vão emitir aí os famosos gases de efeito estufa, como o gás carbônico, por exemplo. Já os impactos sociais disso, que pode aparecer mais na tua prova de humanas até do que de natureza propriamente dita, é deslocamento de comunidades, porque se a gente tem que desmatar uma área, muitas vezes nessas áreas tem comunidades locais e nativas, e isso leva a conflitos sociais, certo? As condições de trabalho, que geralmente são precárias, com baixos salários, impactos na saúde, afinal, os mineradores, eles estão expostos todo dia a poeiras que vai saindo, né? E a produtos químicos nocivos, inclusive falei ali que é utilizada a soda cáustica. E não se esqueçam, galera, esses impactos aqui, eles são quase gerais para a maioria dos metais que a gente minera, certo? São impactos gerais da mineração. Em geral, tanto ambientais quanto sociais, são muito semelhantes a esse do alumínio, caso caia relacionado aí a algum outro metal. Espero que essa aula tenha ficado clara para vocês e até a próxima. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais!